Paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à tous. Estamos diretamente de Bruxelas, Bélgica, Nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique, para mais culto de louvor a Jesus. pour encore un culte de louange à Jésus. E gostaríamos de convidar vocês que estão em casa a louvar a Deus conosco essa tarde. Et nous aimerions vous inviter, vous qui êtes chez vous, à louer à Dieu avec nous ce soir. E fique até o final desse culto que eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. Restez jusqu'à la fin de ce culte car j'ai une parole pour bénir ta vie. E o tema que será ministrado hoje é as bênçãos que enriquecem. Et le thème du message qui sera ministré aujourd'hui, ce sont les bénédictions qui enrichissent. As bênçãos que enriquecem. Les bénédictions qui Você enrichissent. sabe o que significa bênção? Tu sais ce que bénédiction signifie? Então fique até o final desse culto e você certamente será abençoado. Alors reste jusqu'à la fin de ce culte et tu seras très certainement béni. Oremos a Deus, na sequência vamos adorar a Deus com o nosso ministério de louvor. Prions et par la suite nous allons adorer à Dieu avec notre ministère de louange. Pai, no nome de Jesus, por favor, receba o nosso louvor e adoração. Père, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, reçois notre louange et notre adoration. Pai, abençoa cada ouvinte da sua palavra. Père, bénis chaque personne qui entend ta parole. Todos os que estão online conosco essa tarde. Tous ceux qui sont en ligne avec nous ce Pai, soir. nós os abençoamos em nome de Jesus. Père, nous les bénissons dans le nom de Jésus. Adoremos o Senhor com alegria. Adorons le Seigneur avec joie. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. A você que está em casa, À toi qui es chez toi, vamos adorar o Senhor nessa tarde. nous allons adorer le Seigneur ce soir. Diga para o Senhor, Senhor, tu és bem-vindo. Dis au Seigneur, Seigneur, tu es le bienvenu. Eu abro a ti, Senhor, o meu coração. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração nessa tarde. Seigneur, s'il te plaît, reçois mon louange et mon adoration ce Venha me soir. encher com a tua presença. Viens me remplir de ta présence. Às vezes você teve uma semana difícil, Peut-être que tu as eu une semaine difficile que nem para adorar você tem força. et tu n'as même pas les forces pour adorer. Mas eu quero te dizer que existe um Deus, Mais j'aimerais te dire qu'il existe um un Deus Dieu, grande e poderoso. un grand Dieu, il est grand, E il est Ele te puissant. dá força Et il va te donner les forces para você levantar a sua voz pour que tu puisses élever ta e voix adorar o Senhor. et que tu puisses adorer le Seigneur. Feche os teus olhos nesse momento. Ferme tes yeux en ce moment. Levante as suas mãos, coloque a mão no seu coração. Lève tes mains, mets les mains sur ton cœur Diga, Senhor, eu entrego a Ti o meu culto. et dis, Seigneur, je te rends mon culte. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu louvor. Seigneur, je te donne mon louange. Eu estou aqui, Senhor, diante da Tua presença. Seigneur, je suis ici devant ta E présence eu me esvazio de mim mesmo, et je me vide de moi-même para que o Senhor venha me encher. pour que le Seigneur puisse me remplir. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Exalte o Senhor nessa tarde. Adore a Ele de todo o teu coração. Amém? Som. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester.
sobre a minha vida. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, na minha casa. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie, tu es le bienvenu chez moi. Chame a existência do Santo Espírito. Demande l'existence du Saint-Esprit. Às vezes a chama do seu coração está apagada, Peut-être que la flamme de ton cœur, elle est éteinte. mas o Santo Espírito, Mais le Saint-Esprit, ele acende essa chama no teu coração. il peut rallumer cette flamme Porque dans ela ton não cœur. apagou totalmente. Parce qu'elle n'est pas encore totalement éteinte. Porque o Santo Espírito, Car le Saint-Esprit, ele queima. il brûle. Ele queima o teu coração. Il brûle, il fait brûler ton Diga, cœur. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Alors déclare, Saint-Esprit, tu es Vem le inundar o meu bienvenu. coração. Viens inonder mon Vem cœur. encher a minha alma. Viens remplir mon âme. Senhor, me faça voltar ao primeiro amor. Seigneur, fais en sorte que je puisse revenir au premier amour. Senhor, às vezes eu não tenho força para orar, Seigneur, parfois je n'ai pas les forces pour prier. mas eu tenho força, Senhor, para derramar as minhas lágrimas diante de Ti. Mais Seigneur, j'ai les forces pour déverser mes larmes Muitas devant vezes toi. falam mais do que palavras. Elles peuvent valoir plus que des Às vezes você paroles. está passando por uma situação difícil, Parfois tu passes par que une nem o situation Santo Espírito difficile, você já não sente que mais. tu n'arrives même plus à sentir le Saint-Esprit. Hoje é o dia. Mais aujourd'hui est le jour. Hoje é o dia de você sentir o Santo Espírito de Aujourd'hui Deus. est le jour où tu peux sentir le Saint-Esprit de Dieu. Diga, ah, Senhor, eu quero te sentir novamente. Dis Seigneur, j'aimerais te sentir à Santo nouveau. Espírito, vem inundar a minha alma. Saint-Esprit, viens inonder mon Eu âme. me entrego a Ti, Senhor, verdadeiramente. Je me rends véritablement à toi, mon Père. Totalmente, Senhor, a Ti. Je me rends entièrement à Não há toi. nada melhor, Senhor, do que sentir a Tua Il presença. n'y a rien de meilleur que de Diga pro sentir ta Senhor. présence. Dis au Seigneur, Coloque a mão no teu coração. mets la main sur ton cœur Esquece quem está do seu lado. et oublie les personnes qui sont autour Agora de é só toi. você e Deus. Maintenant, ce n'est que toi et Dieu. É só você e Deus. Ce n'est que toi et Dieu. Esquece os seus problemas. Oublie tes problèmes. Não dê espaço para a tristeza, Ne laisse pas de mas place dê à la espaço para o tristesse. Espírito Santo. Mais demande que le Saint-Esprit. Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Dis Seigneur, j'aimerais me vider de Eu moi-même. quero sentir a Tua presença, Pai. Je veux sentir ta présence, Père. Recebe, Senhor, o meu louvor. Reçois, Seigneur, mon Recebe, louange. Senhor, a nossa adoração. Reçois, Seigneur, notre adoration. Amém, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, Tua presença. Diga pro Senhor, não há nada, Senhor. Não há nada igual, Senhor, do que está em Tua presença, Pai. Não há
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que o nome do Senhor seja glorificado. J'aimerais cet après-midi Eu gostaria essa tarde de vous laisser un message de deixar uma mensagem pour bénir votre vie. para abençoar a sua vida. J'aimerais lire Eu gostaria de ler en Proverbe le chapitre 10, le verset 22. em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Proverbe le chapitre 10, verset 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Il est écrit: Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'ajoutent rien. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Amen. Amém? La bénédiction de Dieu, elle enrichit A bênção do Senhor, ela enriquece sans causer de chagrin. sem trazer dores. Seigneur, merci pour ta parole dans le nom puissant de Jésus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra no nome poderoso de Jesus. Cet après-midi, j'aimerais laisser un message pour bénir votre vie Essa tarde eu gostaria de deixar uma mensagem para abençoar a sua vida, avec le thème les bénédictions qui enrichissent. que tem por tema as bênçãos que enriquecem. Les bénédictions qui enrichissent. As bênçãos que enriquecem. Lorsque nous parlons de bénédictions, Quando falamos de bênçãos, parfois nous pensons que la bénédiction, c'est simplement les bonnes choses. às vezes pensamos que bênçãos são somente coisas boas. Mais j'aimerais parler de bénédictions selon la Bible. Mas eu gostaria de falar de bênçãos segundo a Bíblia. Les bénédictions qui enrichissent. As bênçãos que C'est le enriquecem. thème de ce message. É o tema dessa mensagem. Les bénédictions qui enrichissent, As bênçãos que enriquecem, elles viennent de Dieu. elas vêm da parte de Deus. Proverbe 10, le verset 22. Em Provérbios 10, versículo 22, Nous voyons que selon la Bible, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. nós podemos ver que, segundo a Bíblia, são as bênçãos de Deus que enriquecem. Si sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent, Se são as bênçãos de Deus que enriquecem, alors então l'origine des les bénédictions, c'est Dieu. Então, a origem das bênçãos é Deus. C'est Dieu la source de toute bénédiction. É Deus quem é a fonte de toda bênção. Alors, si vous cherchez la bénédiction, Então, se você busca a je viens bênção, cet après-midi vous présenter Dieu. eu venho essa tarde te apresentar Deus. Parce que c'est lui la source de la bénédiction. Porque é Ele quem é a fonte das bênçãos. Deuxième, Segundo, les bénédictions qui enrichissent as bênçãos que enriquecem pour les êtres humains. para os seres humanos. La définition de la bénédiction est de s'agenouiller et de soumettre à Dieu. A bênção para os seres humanos é de se ajoelhar e se submeter a Deus. La définition du mot bénédiction, A definição da palavra bênção, ça vient d'une parole, d'un mot en hébreu vem de uma palavra hebraica qui s'appelle barak. que se chama barak. Barak vient d'un autre mot en hébreu, E essa palavra ela mesma vem de outra palavra hebraica, une parole qui s'appelle berek. uma palavra que se chama berek. Et ce mot, il signifie s'agenouiller. E essa, C'est courber devant Dieu. e essa palavra ela significa se ajoelhar, se curvar diante de Deus, Plier devant Dieu. se dobrar diante de C'est Deus, soumettre
à Dieu. se submeter a Deus. Alors, si vous voulez être béni, Então, se você gostaria de ser le abençoado, chemin c'est un seul. só existe um caminho. Le chemin s'appelle s'agenouiller devant Dieu. E esse caminho se chama se ajoelhar diante de Deus. Signifie se soumettre à Dieu. Isso significa que você deve se submeter a Si vous Deus. voulez être béni par Dieu, le chemin s'appelle la soumission à Dieu. Se você gostaria de ser abençoado por Deus, o caminho é chamado submissão a Si Deus. vous avez cet après-midi, si vous avez besoin cet après-midi d'une bénédiction, Se essa tarde você precisa de uma bênção, il est nécessaire de faire les choses que la parole de Dieu elle dit. é necessário obedecer às coisas que a palavra manda. Il est nécessaire de se soumettre à Dieu, É necessário se submeter a Deus, de demander son aide, son miséricorde, sa miséricorde. de pedir a sua ajuda, de clamar por sua Et le misericórdia. Seigneur, il est là pour vous bénir. E o Senhor ele está aqui para te abençoar. Alors, les bénédictions qui enrichissent, Então as bênçãos que enriquecem, pour nous les êtres humains, para nós seres humanos, la définition c'est simplement s'agenouiller devant Dieu. a definição é simplesmente se ajoelhar diante de C'est Deus, soumettre à Dieu. se submeter a Deus. C'est vraiment de dépendre de Dieu. É de realmente depender de C'est de Deus. reconnaître que vraiment tu n'es rien sans Dieu. É reconhecer que realmente você não é nada sem Deus. Troisième, Terceiro, les bénédictions qui enrichissent as bênçãos que enriquecem pour Dieu. para Deus. La définition de la bénédiction, c'est le succès et la multiplication. Para Deus, a definição da palavra bênção é sucesso e multiplicação. Alors, lorsque Dieu il dit, j'irai vous bénir, Então, quando Deus ele diz, eu vou te abençoar, il est en train de dire, j'irai multiplier les choses, les bonnes choses dans votre vie. ele está declarando que ele vai multiplicar as boas coisas na sua vida. J'irai vous donner une vie de succès, Eu de vou te- réussite. Eu vou te dar uma vida de sucesso. Nous pouvons voir ça en Genèse, le chapitre 1, le verset 22. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo Lorsque Dieu 22. il va créer les choses, Quando Deus ele vai criar as coisas, alors il va donner cette parole prophétique então ele vai dar essa palavra en profética, disant multipliez-vous, dizendo, se multipliquem, multipliez-vous. multipliquem-se. Lorsque Dieu il va faire l'être humain, il va façonner l'être humain avec ses mains puissantes. Quando Deus ele vai criar o ser humano, que ele vai formar o ser humano com suas próprias mãos, Il va dire le même mot, fructifiez-vous, ele vai dizer a mesma palavra, multipliquem-se, apportez des fruits, multipliez-vous sur la terre. tragam frutos e multipliquem-se sobre a terra. Alors lorsque Dieu il bénit quelqu'un, Então, quando Deus ele abençoa il alguém, est en train de faire de la vie de cette personne une vie de réussite, ele está fazendo da vida dessa pessoa uma vida de sucesso, une vie de multiplication de bonnes choses. uma vida de multiplicação de coisas Alors nous boas. devons comprendre, Então nós devemos entender, pour que vous n'oubliez pas, para que você não se esqueça, l'origine de la bénédiction c'est Dieu. a origem da bênção é Deus. Est-ce que vous avez besoin d'une bénédiction aujourd'hui? Você precisa de uma bênção hoje? Allez auprès de Dieu. Então vai Parce que perto de Deus, c'est lui la source de tout genre de bénédictions. porque ele é a fonte de todo tipo de bênção. Deuxième, Segundo, les bénédictions qui enrichissent pour les êtres humains as bênçãos que enriquecem para os seres humanos signifie, cette parole vient d'un mot en hébreu qui s'appelle barak. significa que vem de uma palavra em hebraico que é barak. Et barak vient d'un autre mot en hébreu qui s'appelle berek, qui signifie s'agenouiller, E barak vem de outra palavra, berek, que significa se ajoelhar, se soumettre à Dieu, dépendre de Dieu. se submeter a Deus, depender de Deus. Si vous voulez être béni, le seul chemin c'est vraiment courber devant Dieu. C'est simplement se genouiller de demander l'aide du Seigneur Dieu. Se você gostaria de ser abençoado, o único caminho que tem
venha se curvar diante de Deus, simplesmente reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Arrêtez de faire confiance dans la force de votre bras. Pare de confiar nas forças dos seus braços. Arrêtez de faire confiance dans votre intelligence. Pare de confiar na sua própria inteligência. Arrêtez de faire confiance dans votre moyen financier. Pare de confiar nos seus meios Mais financeiros. faites confiance au Seigneur. Mas confie no Senhor. Le psalmiste David, il a dit, O salmista Davi il diz: y a des gens qui font confiance dans des chevals. existem pessoas que colocam sua confiança em cavalos. Il y a d'autres qui font des confiances dans des voitures. En voiture. Outros confiam em carros. Mais il a dit, ma confiance est dans le Seigneur de l'armée. Mas ele declarou: a minha confiança ela está no Senhor dos Je Exércitos. dépends du Seigneur. Eu dependo do C'est Senhor. de lui que ma vie dépend. C'est lui qui me fait réussir. É dele que a minha vida depende. É ele que me traz a vitória. Si vous avez aujourd'hui besoin d'une bénédiction, savez aujourd'hui que votre bénédiction, elle se trouve en Dieu. Se hoje você precisa de uma bênção, saiba que a sua bênção ela se encontra em Deus. Pour être béni, il est nécessaire de s'agenouiller devant Dieu, de vraiment de s'humilier devant la main puissante de Dieu. E para ser abençoado é necessário se ajoelhar diante de Deus, realmente se humilhar diante das poderosas mãos de Deus. Pour Dieu, la bénédiction, c'est la réussite. Para Deus, a bênção é a vitória. Pour Dieu, la bénédiction, c'est le succès. Para Deus, a bênção é o C'est sucesso, la multiplication. é a multiplicação. Il est là aujourd'hui pour vous faire réussir. Ele está aqui hoje para fazer com que você seja bem Il sucedido. est là pour vous bénir aujourd'hui. Ele está aqui para te Mais abençoar vous hoje. devrez aujourd'hui être béni. Mas hoje você deverá ser Et abençoado. pour être béni, il est nécessaire simplement de s'agenouiller, de s'humilier devant le Dieu Tout-Puissant. E para ser abençoado é necessário se ajoelhar e se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Pour terminer, E para terminar, les bénédictions qui enrichissent. as bênçãos que enriquecem. Sans Dieu, les bénédictions n'existent pas. Sem Deus, as bênçãos elas não existem. Sans Dieu, les bénédictions n'existent pas. Sem Deus, as bênçãos elas não existem. On va lire le verset 1, le psaume 127, le verset 1 et 2. Nós vamos ler o Salmo 127, versículo 1 e 2. Psaume 127, le verset 1 et 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Il est écrit, Está escrito. je vous lis dans la Bible dans la langue en français parce que la traduction c'est beaucoup mieux. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la vie, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Les bénédictions qui enrichissent. As bênçãos que enriquecem. Sans Dieu, les bénédictions n'existent pas. Sem Deus, as bênçãos não existem. Le psalmiste a dit, si ce n'est pas le Seigneur O salmista ele disse: se não for o Senhor qui bâtit, qui fait bâtir une maison, se não for o Senhor que constrói uma casa, c'est en vain les gens qui essayent de la bâtir. em vão trabalham as pessoas que tentam construir. Il y a beaucoup de femmes Existem muitas qui mulheres sont en train de bâtir leur maison. que estão construindo suas casas. Oui, elles sont toujours
appuyer sur le verset qui dit qu'une femme sage, elle édifie sa maison. Sim, elas continuam se baseando naquele versículo que diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Oui, c'est vrai, une femme sage, elle peut édifier sa maison. Mais une femme sage sans Jésus, elle est incapable d'édifier sa maison. Sim, é verdade, uma mulher sábia consegue edificar a sua casa, mas uma mulher sem o Senhor é incapaz de edificar a sua casa. Amen. Une femme sage, elle arrive à édifier sa maison si Dieu est dans sa vie. Amém? Uma mulher sábia, ela consegue edificar a sua casa se Deus estiver em sua vida. Si Dieu n'est plus avec les femmes, elle n'arrive pas à édifier une maison. Se Deus não estiver com a mulher, ela não consegue edificar uma Le casa. psalmiste a dit c'est en vain. O salmista disse em vão. C'est en vain. Si ce n'est pas Dieu, c'est en vain essayer de bâtir quelque chose. Se não for Deus, é em vão tentar construir alguma coisa. Il continue à dire, si ce n'est pas Dieu, E ele continua dizendo, se não for Deus, c'est en vain essayer vraiment d'être protégé. é em vão que você tenta realmente se proteger. Même si vous avez des gardes de corps, Mesmo se você tiver guarda-costas, même si vous avez une armée entière pour votre sécurité, mesmo se você tiver um exército inteiro pela sua si ce n'est segurança, pas Dieu, ça ne vaut rien. se não for Deus, isso não vale nada. Le psalmiste il continue. E o salmista continua: Sera en vain vous lever tôt au matin. será em vão levantar cedo de manhã, Sera en vain vous dormir tard. e será em vão dormir tarde. Ici en Belgique, les gens parfois, en général, ils lèvent vraiment tôt et ils dorment tard. Aqui na Bélgica, realmente as pessoas geralmente acordam muito cedo e vão dormir muito tarde. Le psalmiste a dit, sera en vain manger le pain de la douleur. O salmista ele diz: é em vão comer o pão das dores. C'est le pain de l'affliction. É o pão da aflição. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manger le pain de l'affliction. E existem muitas pessoas que estão comendo desse pão. Elles se lèvent très tôt au matin. Elas levantam bem cedo de Elles manhã vont dormir trop tard. e elas vão dormir bem tarde. Elles mangent très mal pendant la journée. Elas comem muito mal durante o dia. Oh non, mais mon patron ne me laisse pas manger. Não, mas meu patrão não deixa eu comer não. Ma patronne ne me laisse pas manger. Não, mas minha patroa não deixa nem pra mim comer Et não. lorsque vous arrivez chez vous, vous n'avez même pas de force même à cuisiner quelque chose parce que vous êtes en train de vous détruire complètement. E quando você chega em casa, você não tem nem forças para cozinhar alguma coisa porque você está se destruindo. Frères et sœurs, si ce n'est pas Dieu, tous ces efforts-là, ils ne vaut rien. Ils ne valent rien. Irmãos, se não for Deus, todos esses esforços, eles não valem nada. Amen. Amém? Écoutez bien. Ouça bem. Selon la Bible, pendant que nous dormons, dans le psaume de 127, au verset 1 au verset 3, Segundo a Bíblia, no Salmo 127, do versículo 1 ao 3, pour être précis dans le verset 3, precisamente no versículo 3, selon la Bible, les enfants de Dieu, segundo a Bíblia, os filhos de Deus, ceux qui vraiment sont bénis, aqueles que realmente são abençoados, pendant que ces gens sont en train de dormir à la nuit, enquanto essas pessoas dormem de noite, Dieu il est en train de bâtir leur famille. Deus está construindo a família deles. Vous avez compris? Você entendeu? Ça c'est vraiment avoir une vie bénie. E isso é realmente ter uma vida abençoada. Amen. Amém? C'est selon la Bible. Parce qu'il y a ces enfants, pendant qu'ils dorment, Dieu il est en train de leur bénir. Porque, segundo a Bíblia, enquanto seus filhos dormem, Deus os abençoa. Si vous voulez être béni par Dieu, Se você gostaria de ser si abençoado votre por famille Deus, a besoin d'être bénie par Dieu, se a sua família ela precisa ser abençoada por Deus, arrêtez de compter avec votre propre force. pare de contar
com a sua própria força. Dépendez de Dieu aujourd'hui, demande de la miséricorde, l'aide de Dieu dans votre vie. Comece a partir de hoje a depender de Deus, pedir para Ele ajuda e a misericórdia. Et au soir, pendant que vous êtes en train vraiment de se reposer, Dieu il est en train de travailler, d'agir dans votre famille. E à noite, enquanto você estiver se repousando, Deus Ele vai estar trabalhando e agindo na sua família. Un jour, j'étais préoccupé avec ma famille Dia eu estava muito preocupado com a minha parce que j'étais família, loin. porque eu estava Je longe ne pouvais rien faire pour eux. e eu não podia fazer nada por Et un eles. jour, j'ai dit, Seigneur, ma mère, elle est en train de chaque jour s'éveiller. Je suis loin de ma mère, Seigneur. E dia eu falei, Senhor, a minha mãe, cada dia que passa ela fica mais velha e eu estou longe, Mes Senhor. frères sont là, Seigneur, je suis loin. Os meus irmãos estão lá e eu estou aqui longe. Et je me rappelle d'une chose que j'avais aussi la préoccupation avec ma soeur. E eu também estava preocupado com a minha irmã. Je disais, Seigneur, mais ma soeur, qu'est-ce que sera de ma soeur, Seigneur, parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, Seigneur. E eu dizia, Senhor, o que vai ser da minha irmã? Ela não tem os meios. Et un jour, Dieu m'a donné, m'a fait rêver un soir. E dia o Senhor me deu um sonho. Et c'était une vision. E era uma visão. Et dans cette vision, j'étais en train d'arriver dans mon petit village. E nessa visão eu estava chegando lá na minha En cidadezinha. arrivant là-bas, ma soeur, elle était bénie, elle avait une grande maison. E chegando lá, a minha irmã, ela estava sendo abençoada. Ela tinha uma grande Ma casa. mère, elle était bénie. A minha mãe, ela era Elle avait abençoada. beaucoup de choses. Ela tinha bastante coisa. Mon frère, il avait beaucoup de O choses. meu irmão tinha bastante coisa. Et Dieu m'a dit, Marcelo, occupe de mon œuvre que j'occuperai de ta famille. E o Senhor, Ele me disse, Marcelo, cuide da minha obra que eu cuido da sua Vous savez, família. Dieu est en train de bénir ma famille. E você sabe, Deus Ele está abençoando a minha Parce família. qu'il est fidèle. Porque Ele é fiel. Pendant que j'ai dormi, que je suis en train de faire confiance au Seigneur, il est en train d'agir dans ma famille. Et c'est le même qui va agir dans votre famille E aussi. enquanto eu durmo e que eu confio no Senhor, Ele está agindo na minha família. E Ele é o mesmo que pode agir na sua família também. Psaume 37, au verset 5. Oh, faites confiance au Seigneur. Salmos 37, versículo 5. Confie no Senhor. Faites confiance dans le Seigneur. Confie no Senhor. Il va agir en votre faveur. Mais faites confiance en lui. Ele vai agir em seu favor, mas você precisa confiar nele. Si vous faites confiance au Seigneur, Se você confiar no Senhor, si aujourd'hui vous pliez devant Dieu, se hoje você se dobrar diante de si Deus, vous agenouillez devant lui, se você se ajoelhar si vous diante dele, reconnaissez que votre vie sans Dieu, elle ne valent rien. se você reconhecer que a sua vida sem Deus ela não vale Si nada, vous reconnaître aujourd'hui que vraiment la raison de votre réussite c'est Jésus, se você reconhecer hoje que realmente a razão do seu sucesso é Jesus, pendant que vous dormez, Dieu il sera en train de bâtir votre famille. enquanto você dormir, Deus ele vai estar cuidando da sua família. Pendant que vous dormez, il sera en train d'éveiller votre vie. Il est en train d'éveiller votre vie. Enquanto você estiver dormindo, ele vai estar cuidando da sua vida. Non simplement votre vie, mais aussi la vie de votre famille. E não somente a sua vida, mas também a vida da sua família. Frères et sœurs, si nous faisons confiance au Seigneur, Irmãos, se nós confiarmos no Senhor, si nous apprenons aujourd'hui à chercher ces bénédictions, se hoje nós aprendermos a buscar as suas on bênçãos, va vivre une vie de qualité. nós vamos viver uma vida de qualidade. Une vie de qualité. Uma vida de qualidade. On va avoir un bon lieu pour vivre. Nós vamos ter um bom lugar para Si viver. c'est un petit appartement, loué soit le nom du Seigneur. Se for um pequeno apartamento, louvado seja o nome do Si c'est un Senhor. studio, loué soit le nom du Se Seigneur. for um estúdio, louvado seja o nome Mais do c'est Senhor. quelque chose de confortable. Mas pelo menos é algo Et confortável. lorsque nous ouvrons nos frigos, il va être rempli des choses de bonne qualité. E quando abrirmos a geladeira, vai estar cheia de coisas de boa qualidade. Parce qu'à ses enfants, Dieu, il donne le meilleur. Porque aos seus filhos, Deus ele só dá o melhor. Vous allez vivre avec qualité de vie. Você vai viver com uma boa qualidade de vida. Je disais et je dis souvent, il est nécessaire de vivre une vie de qualité.
Eu dizia e continuo dizendo que é necessário viver uma vida de qualidade. D'avoir une fois par année le minimum, le moyen de prendre quelques jours pour se reposer. De ter pelo menos uma vez por ano os meios para pegar um pouquinho de dias para poder se repousar. Il faut se reposer un peu, É necessário tomar um pouco de repouso, manger bien comer bem et chercher les bénédictions. e buscar as bênçãos. Pour chercher les bénédictions, il faut s'agenouiller devant Dieu. E para buscar as bênçãos é necessário se ajoelhar Il diante faut de Deus. soumettre à Dieu votre vie. Submeter a Deus a sua vida. Demandez-lui aujourd'hui. Peça a Ele hoje. Arrêtez de faire confiance dans votre capacité. Pare de confiar nas suas capacidades. Aujourd'hui, peut-être, pourra être le dernier jour de notre vie. Talvez hoje seja o último dia das nossas vidas. Est-ce que nous avons vécu notre maximum? Será que nós vivemos o nosso máximo? Est-ce que nous avons vraiment bien profité de notre vie à côté des gens que nous aimons? Será que realmente aproveitamos as nossas vidas ao lado de pessoas que amamos? J'ai entendu un témoignage, je crois que la dernière semaine, Eu acho que semana passada eu ouvi um testemunho. c'était un pasteur qui était en train de témoigner. Era um pastor que estava testemunhando. Il a dit qu'il est allé dans un enterrement d'un mère d'un ami à lui. E ele disse que ele foi ao enterro da mãe de um amigo dele. Il était étonné que son ami ne pleurait pas. E ele estava surpreso porque o seu amigo não estava chorando. Et en plus que l'ami, il avait acheté qu'il avait acheté un cercueil le moins cher qui existait. E ele dizia que ele tinha comprado o caixão mais barato que existia. Et comme il savait que son ami avait d'argent parce qu'il était un footballeur, E como ele sabia que o seu amigo ele tinha dinheiro, ele tinha as condições porque ele era jogador de futebol. il a dit qu'il était osé, il a posé la question à son ami, mais pourquoi vous n'avez pas donné à ta mère un enterrement décent? Ele falou que ele pegou a coragem dele e perguntou pro amigo dele, mas por que você não deu um enterro decente para sua Son mãe? ami a répondu, E então seu amigo respondeu: tout ce que je pouvais faire pour ma mère, je faisais pendant qu'elle vivait. tudo que eu pude fazer pela minha mãe eu fiz enquanto ela tinha vida. Et maintenant, elle n'a plus besoin parce qu'elle n'est plus ici sur terre. Mas agora ela não precisa mais porque ela não tá mais aqui conosco. J'avais donné à ma mère tout qu'elle avait besoin. Eu dei à minha mãe tudo que ela Pendant precisou qu'elle vivait, qu'elle avait la vie. enquanto ela vivia, Mais enquanto ela tinha aujourd'hui, elle vida. n'est plus là. Mas hoje ela não está mais Elle ne aqui. reçoit rien. Ela não recebe mais Alors, c'est nada. rien de faire quelque chose pour quelqu'un qui est parti. Então não vale nada fazer alguma coisa para alguém que Il y já a beaucoup de partiu. gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui. E existem muitas pessoas que estão chorando hoje. Et pas simplement parce qu'ils avaient perdu l'opportunité de bénir quelqu'un en vie. Simplesmente porque eles perderam a oportunidade de abençoar alguém com vida. Et maintenant, ils essayent de faire, mais c'est trop tard parce que la personne elle est déjà partie. E agora eles tentam fazer de tudo, mas é tarde demais, a pessoa já Que nous partiu. puissions réfléchir dans notre vie. Que nós possamos refletir nas Et nossas de vidas. donner des valeurs, les choses qui vraiment sont des choses qui ont des valeurs. E que nós possamos dar valor às coisas que realmente merecem. On va prier. Nós vamos orar. J'aimerais inviter ici une partie de notre ministère de louange. Eu gostaria de convidar aqui uma parte do nosso ministério de louvor. Ils vont encore une fois adorer à Dieu avec une chanson. Eles vão mais uma vez adorar a Deus com uma canção. Les bénédictions qui enrichissent, As bênçãos que enriquecem, elles viennent de Dieu. N'oublie pas, les bénédictions qui enrichissent, elles viennent de Dieu. elas vêm de Deus. Não se esqueça que as bênçãos que enriquecem, elas vêm de Deus. Sans causer aucun chagrin dans votre vie. Sem causar tristeza alguma na sua vida. Les bénédictions qui enrichissent As bênçãos que enriquecem pour les êtres humains. para os seres humanos. La définition, c'est un mot en hébreu qui s'appelle barak. A definição vem de uma palavra em hebraico que é barak. Ce mot en hébreu, il vient d'un autre mot qui s'appelle berek, E essa palavra, ela mesma vem de outra palavra, berek, qui signifie s'agenouiller. que significa se ajoelhar.
vraiment se prosterner devant Dieu. realmente se prostrar diante de C'est Deus, vraiment de dépendre de Dieu. de realmente depender Alors de si vous Deus. voulez et si vous avez besoin d'une bénédiction, le chemin c'est simplement vraiment se soumettre à Dieu. Então, se você gostaria de ser abençoado, se você precisa de uma bênção da parte de Deus, o caminho é simplesmente de se submeter a Deus. Pour Dieu la bénédiction, Para Deus, a bênção c'est simplement la réussite, é o sucesso, la multiplication. é a Et multiplicação. aujourd'hui, Dieu il aimerait vraiment multiplier des bonnes choses dans votre vie. E hoje Deus ele gostaria realmente de multiplicar as boas coisas na sua Peut-être vida. les années précédentes ont été des années difficiles, Talvez os últimos anos foram anos difíceis. mais dans cette année de 2021, Dieu il est capable de faire de nouvelles et de bonnes choses dans votre vie. Mas nesse ano de 2021, Deus ele é capaz de fazer coisas boas e novas na sua vida. N'oubliez pas Não se esqueça que sans Dieu, que sem Deus, les bénédictions n'existent pas. as bênçãos elas não existem. Sans Dieu, les bénédictions n'existent pas. Sem Deus, as bênçãos elas não existem. Alors si vous avez besoin d'une bénédiction, Então, se você precisa de uma bênção, cherchez Dieu, busque Deus, parce qu'il est là pour vous bénir. porque Ele está aqui para te Père, abençoar. chaque personne qui a entendu ces messages, Pai, cada pessoa que ouviu essa mensagem, Seigneur, je te demande, bénis ces gens. Senhor, eu gostaria de te pedir para abençoar essas Seigneur, pessoas. s'il vous plaît, multipliez les bonnes choses dans cette vie, Seigneur, qui entendent ta parole à ces moments. Senhor, por favor, multiplique as coisas boas nessa vida que está ouvindo a sua palavra agora. Seigneur, s'il vous plaît, donne la réussite, Seigneur, à ton fils, à ta fille. Senhor, por favor, dê a vitória para o seu filho, para a sua Dans le filha. nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Pardonnez-nous nos fautes. Perdoe as nossas falhas. Pardonnez nos péchés, Seigneur. Perdoe os nossos Je te pecados, demande dans le Senhor. nom puissant de Jésus. Eu te peço no nome poderoso de Jesus. Nous avons un jeûne général du 22 de février au 3 de mars. Nós temos um jejum geral do dia 22 de fevereiro ao dia 3 de março. J'aimerais vous inviter à jeûner avec nous. E eu gostaria de te convidar para jejuar conosco. Enlevez trois choses que vous aimez beaucoup manger, boire, ou faire Tire 3 coisas que você gosta muito de comer, beber ou fazer. pour la gloire de Dieu, bien sûr. Para a glória de Deus, claro. Sauf n'enlevez jamais l'eau. Só nunca tire a água. Amen. Et Amém? vous irez demander à Dieu avec nous E trois você, choses. e você vai pedir a Deus conosco Que 3 Dieu coisas. puisse mettre fin à cette pandémie mondiale. Que Deus possa colocar um fim nessa pandemia mundial. Que Dieu puisse bénir les familles en général. Que Deus possa abençoar as Et famílias. que Dieu puisse apporter un réveil dans nos vies. E que Deus possa trazer um avivamento nas nossas Nous vidas. avons besoin d'un réveil. Porque nós precisamos. Et c'est urgent. E isso é Que urgente. Dieu il puisse avoir la pitié de nous. Que Deus ele possa ter misericórdia das nossas Que vidas. l'amour de Dieu, Que o amor de Deus, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que la Cristo, communion du Saint-Esprit puisse être avec chaque personne qui entend cette parole à ces moments. que a comunhão de Cristo possa estar com cada pessoa que está ouvindo essa Et palavra. on va terminer notre réunion avec encore une chanson. E vamos terminar a nossa reunião com mais uma canção. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu
Ti, Senhor, a cada dia. Precisamos de Ti, Senhor, a cada dia. Venha nos inundar, Senhor, com a Tua presença, Pai. Que a cada dia nós possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, Senhor. Por mais que seja difícil, não perca a sua esperança. Não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe a sua fé ser abalada. Porque há um Deus tremendo, há um Deus maravilhoso, há um Deus que te olha lá de cima. E Ele diz pra você: se acalme e confia em mim. Aleluia, Jesus. Eu confio em Ti, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, Jesus.